Mesa aberta para Câncer, leitura mensal para o signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente. Vamos abrir a sua leitura com o jogo das runas. Vamos ver qual runa representa a energia dominante para os próximos 30 dias de Câncer. Sol, Lua, Ascendente. Runa dominante, Tiwas. A runa relacionada ao deus Tyr. Simboliza vitórias, honra e justiça. Traz como mensagem principal a coragem para prosseguir a luta. Cultive a paciência. Olha só, de que lutas estamos falando? Fala de progresso. Muito bom, hein, Câncer? Vamos abrir com o tarô a mandala astrológica para Câncer nos próximos 30 dias. Leitura atemporal, considere os próximos 30 dias a partir do momento que esse vídeo chegar até você. Câncer, Sol, Lua, Ascendente. Vamos começar. Opa, casa 1, Rei de Ouros. É vitórias que nós queremos para Câncer? Vitórias sendo entregues. Casa 2, a casa dos valores, o Imperador, muito bom, trazendo estrutura. Casa 3, a casa da comunicação, 6 de espadas. Câncer deixando alguma coisa sem olhar para trás, se comunicando de uma forma mais dura, mais fria. Casa 4, As de copas, estrutura emocional, base familiar. Casa 5, os prazeres da vida, os amores, 9 de paus. Casa 6, a casa do cotidiano, a casa do trabalho, 10 de espadas. Casa 7, a casa dos relacionamentos, a casa do eu e o outro. Como Câncer se relaciona com os outros, a justiça. Casa 8, a casa da transformação, temos um cavaleiro de espadas. Casa 9, a casa da transformação, não podia ser melhor, né? A casa da transformação vem com o ceifador. Casa 10, a casa do futuro, onde isso vai chegar? Qual é o futuro dessa energia? As de paus. Casa 11, a casa da socialização, temperança. Câncer meio que dando tempo ao tempo, deixando as coisas se mostrarem. Casa 12, a casa do inconsciente, a lua. Como síntese da sua leitura, temos o 8 de espadas. E aqui no fundo do deck, 8 de ouros, o louco e a sacerdotisa. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas do signo de Câncer. A gente trouxe a runa Tiwas, representando coragem, vitória, justiça, honra, coragem para prosseguir. Então, e a gente tem aqui na síntese da sua leitura o 8 de espadas. 8 de espadas trazendo um conflito. A gente só tem uma carta de copas na sua leitura, que é a casa 4, é o As de copas. Então, eu não falaria de conflito mental, mas eu falo de cancerianos e cancerianas aqui que estão tirando as vendas. Existe alguma coisa que está em oculto na sua vida, na sua história, e que esses próximos 30 dias você vai ter a coragem para conseguir enxergar, para conseguir tirar essa venda, tirar esse véu. Porque a gente tem o 8 de espadas aqui na síntese e nós temos a lua na casa 12, na casa do inconsciente. A lua traz tudo aquilo que está oculto. Muito forte, alguém que está vivendo uma situação ilusória, sabe? Que está vivendo por uma ilusão, que não está enxergando as coisas como elas são. E agora o universo está trazendo a oportunidade de você tirar as vendas, de você conseguir enxergar. A gente tem aqui no fundo do deck a sacerdotisa, que também traz aquilo que está em oculto, o louco, trazendo um salto de fé, e o 8 de ouros. Então você está tendo a oportunidade de olhar as coisas por outro ângulo, de se conectar mais com o seu interior e de tirar os véus. A gente tem um ceifador aqui na casa da transformação, dizendo que chegou a hora de mudar, alguma coisa precisa chegar ao fim. É uma leitura coletiva, são muitas energias, não vai ressoar tudo com todos.
Então pegue somente aquilo que fizer sentido para você, para o seu momento, não force energia no seu momento, na sua história, mas muito forte. Algumas pessoas aqui que precisam realmente, aqui é meter o louco, sabe? É deixar de pensar tanto e agir. Não é ser inconsequente, mas é ter a coragem de se lançar, porque aquilo que está em oculto, ele vem muito forte. Cancerianos aqui que estão trabalhando duro, Rei de Ouros, 8 de Ouros, estão no movimento de conquistar, de produzir, de manter, de ter estrutura. Na casa 2, o 4, né, a carta número 4, arcano número 4, o Imperador. Então, muito forte, muito focado na vida material, na construção, na estrutura. Talvez você tenha um sonho, um desejo de conquistar alguma coisa, de construir uma casa, de mudar de casa, enfim, de ter uma condição de vida melhor. E aí esse foco que você está colocando na vida material está te deixando de olhos vendados para outras áreas da sua vida. Você está empurrando com a barriga, deixando acontecer. Na casa da comunicação, a gente tem um 6 de espadas. Então, assim, você não está se comunicando, né? A comunicação está cortada, está truncada. Temos uma estrutura familiar, uma base emocional muito forte aqui com as de espadas, com as de copas, perdão. Mas será que essa estrutura, será que essa base, ela se mantém com esse canceriano, com essa canceriana tão focado nessa vida, sabe? Nessa austeridade. Esse imperador aqui me mostra uma pessoa austera, uma pessoa que tá ali, Rei de Ouros, imperador, tá ali muito focado, construindo, trabalhando duro, e isso é mérito seu. Em momento nenhum a gente vai desmerecer o seu mérito. Mas é preciso olhar um pouco mais para o seu emocional. É disso que Tiwas está falando. É coragem para você enxergar o que está oculto, para você olhar as coisas com mais carinho. Na casa dos prazeres, na casa das alegrias, a gente tem um 9 de paus, que traz assim quase um fardo, um cansaço. Na casa do dia a dia, a gente tem um 10 de copas, um 10 de espadas, perdão. O 10 de espadas fala do cansaço mental, fala do sofrimento. Então, assim, existe uma exaustão. Existe um canceriano, uma canceriana aqui que está no limite do seu mental, no limite do seu esforço, porque está focado demais em construir. Isso não estou julgando, mas precisa, sim, de um alívio para sua mente, para o seu emocional. Essa base forte aqui, essa base de copas, do Ás de copas, será que ela se sustenta sozinha? Sabe, com essa mente tão cansada, com essa austeridade, com essa estrutura tão rígida, porque é fato que existe aqui um canceriano, uma canceriana que está em sofrimento. A mente não para um segundo. E o que você não está querendo enxergar? Você está tão ligado, tão focado, que você está deixando todo o resto de lado. Então a gente tem a carta da lua aqui. E se nada mudar, a tendência é continuar assim, até uma exaustão, até um burnout, talvez, sabe? Uma exaustão mental muito forte, assim. Então é preciso realmente olhar com um pouco mais de emoção para sua vida. Aqui, acho que é um canceriano, uma canceriana, uma pessoa muito pragmática, uma pessoa que está muito ligada em construir e esqueceu todas as outras áreas da vida, deixou de lado. Depois eu vejo. Mas será que esse depois, será que não vai ser tarde demais para você ver o que você está deixando de lado? Na casa das parcerias, na casa dos relacionamentos, a gente tem a justiça. Então, assim, uma pessoa que é muito justa, que se é Rei de Ouros e justiça, a gente tem uma pessoa implacável aqui. Você é exigente demais consigo mesmo, duro demais com você mesmo e é implacável com os outros. Então, por isso que a gente tem tanta carta de espadas, né? Uma pessoa que pesa, que mede o valor das pessoas com uma régua muito alta. Nem todos conseguem ter a mesma abnegação que você, a mesma capacidade de aguentar tanta coisa. Porque sinto que, sim, nessa leitura tem cancerianos aqui que meio que estão carregando o mundo nas costas, estão carregando muito, estão fazendo muita coisa
E nem todas as pessoas têm as mesmas prioridades, enxergam o mundo da mesma forma que você. Então, os relacionamentos estão difíceis. Por mais que exista uma base muito sólida, uma base emocional muito forte, mas está difícil de se relacionar, está difícil de se comunicar. A casa da transformação vem com o Cavaleiro de Espadas, trazendo mudança, trazendo movimento rápido, trazendo corte. Então, algumas pessoas realmente precisam rever os seus conceitos, precisam rever a sua forma de se relacionar, precisam rever a sua forma de agir. Eu tô impactada com essa leitura. Sério, Câncer. Porque a gente tem na casa 9, que é a casa das questões mais profundas, a casa das viagens longas, a casa das questões filosóficas, das questões espirituais, a gente vem com um ceifador. A gente tem um Cavaleiro de Espadas e a gente tem um ceifador, trazendo uma mudança radical aqui, trazendo um corte drástico. Então, para algumas pessoas, isso pode significar o quê? Uma ruptura em algum relacionamento. Para outras pessoas, isso pode significar o fim de um contrato de trabalho. 10 de espadas aqui na casa 6. Algumas pessoas, lembrem que a leitura é coletiva, né? Então, são vários grupos. Mas algumas pessoas podem estar nesse movimento de trabalho aqui. Para alguns é muito forte isso, é uma questão de ruptura de contrato de trabalho. Alguém muito dedicado, que dedicou muito da sua vida para uma empresa, para um determinado trabalho, para um determinado projeto e deixou todo o resto da sua vida de lado. E aí vem uma ruptura por alguma questão que não é da sua vontade, que não é você que tem o controle, né? Que é uma questão superior, alguma questão da empresa, e vem uma ruptura. Mas não se desespere, porque nós temos no futuro o As de Fogo, o As de Paus, trazendo vitória. Então, algumas pessoas sim vão passar por uma demissão, por uma ruptura de um contrato de trabalho, possivelmente vão ter questões na justiça envolvendo esse trabalho, mas vai ter vitória. E não vão ficar parados, tá? Vai chegar uma nova oportunidade com uma velocidade grande para que você possa realmente usar aqui da sua base emocional, para que você possa recomeçar, ou melhor, não é recomeçar, para que você possa fazer um novo começo de uma forma diferente, dando mais valor a tudo aquilo que tem valor, não apenas ao trabalho. Na casa da socialização, a gente vem com a força, mostrando que é mais importante ter jeitinho do que ter força. A carta da força, ela não fala sobre força bruta, sobre força física. Ela fala muito mais sobre força emocional, sobre resiliência, sobre inteligência emocional. Acho que a charada tá aqui. A charada de toda essa leitura tá aqui na casa 11. Inteligência emocional, Câncer. É preciso um recomeço. Para quem não for ruptura, não for de questão de contrato de trabalho, é uma nova forma de se relacionar, de ver a vida, de se relacionar com o trabalho e com os valores. Se conectar mais, a Papisa também trazendo essa questão de conexão maior com a espiritualidade. Para algumas pessoas aqui vai ter um susto, alguma situação, algum evento, talvez até um pouco dramático, que vai trazer uma conexão maior com a espiritualidade. Que leitura impactante! Para alguns vai ter uma pausa, uma interrupção, que vai fazer você se conectar de uma forma diferente com você mesmo e com os outros. Olhando as pessoas com mais empatia, com mais carinho, com mais sensibilidade. A vida, para esse grupo de cancerianos e cancerianas, nessa leitura aqui, está sendo muito rude, está sendo muito áspera. E você vê as outras pessoas com essa aspereza. É preciso de um pouco mais de leveza. Mas tem vitória. Esse as de fogo aqui, para mim, ele é muito significativo. Quando ele aparece, por maior que seja a batalha, por mais que seja, maior que seja a luta, tem vitória. Você consegue dar a volta por cima, você consegue encontrar realmente a coragem para enxergar o que talvez esteja debaixo dos seus olhos e você não esteja vendo. Vamos abrir com o baralho cigano para ver na prática quais são os conselhos, as advertências para Câncer nos próximos 30 dias.
Comente comigo se essa leitura está ressoando com você, qual carta te chama mais a atenção, qual parte da mandala ressoa com você. Se não quiser, não puder comentar, não tem problema, deixa um emoji para mim nos comentários que eu já vou saber que você chegou até aqui na leitura. Os trevos, olha, a sorte, muito bom. Ufa, o livro, os caminhos. Ah, me deu até um alívio essas cartas agora. Tem mudança sim, a sorte está do seu lado, vai ter um corte, vai ter uma ruptura, pode ter até um susto, mas através dos estudos, através de uma conexão mais profunda, você vai ter novos caminhos e a sorte vai estar do seu lado. No fundo do deck, o Sol, a Cruz e o Caixão, confirmando um novo ciclo, confirmando sim o encerramento de algo. Então a gente tem o Sol iluminando os caminhos, a Cruz trazendo uma finalização, trazendo o fim de um sofrimento e também trazendo essa conexão espiritual. E a gente tem a carta dos trevos, adoro, carta que representa que a sorte está do seu lado. É um mês que vai ter revelações, é um mês que vai ser preciso coragem para olhar para dentro de você, para olhar para as suas estruturas, para as estruturas que estão à sua volta e ver o que realmente precisa ruir, o que precisa ser cortado para que você possa recomeçar, para que você possa emergir de uma forma diferente, fazendo novas escolhas, escolhendo um caminho mais iluminado, um caminho com mais leveza. Que leitura, Câncer! Fiquei, ó, saltou, eu vou aceitar. Carta do Oráculo das Intenções para fechar a leitura de Câncer. Veio a carta da colheita. Olha só. Que carta linda. É chegado o momento de receber as respostas, colher os frutos de todo o aprendizado ao longo da jornada. Quando um ciclo se encerra, com ele há uma recompensa e um chamado para novos ciclos que virão. Olha, que sensacional! Então a gente tem uma mandala bem densa, uma leitura bastante densa, falando sobre coragem, né? Começou com Dagas aqui, ou com Tiwas, falando sobre coragem, mas também vitórias, honra, justiça. Então é preciso ter paciência, coragem para encarar aquilo que precisa ser encarado, para aceitar as mudanças que virão e para fechar a colheita, aceitar um novo ciclo. Talvez tenha um movimento que já esteja no campo energético, no inconsciente, já se encerrou. Só falta isso acontecer no campo físico. Então é preciso realmente coragem para que você possa desapegar dessas velhas estruturas e receber a sua colheita, começar novos caminhos, abrindo espaço, abrindo caminho para novos ciclos que virão. Que leitura! Se fez sentido para você, deixe o seu like, isso me ajuda muito do lado de cá. Considere se inscrever no canal para acompanhar as outras leituras. E para leituras particulares, eu deixo as informações aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. É isso que eu tinha para vocês hoje. Fiquem com Deus e até a próxima!